Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Olha só, você torcedor do Vitória, presta muita atenção no programa de hoje, porque a gente trouxe aqui para o estúdio o presidente atual do Conselho Deliberativo, Robinson. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui na Band e conversar um pouco sobre a situação do nosso amado clube nesse momento de crise. E a gente quer tirar as suas dúvidas. Você está assistindo a gente? Torcedor, o que você está pensando nesse momento para o seu clube? Vai no nosso Facebook, deixa a sua pergunta que a gente vai fazer aqui para o Robinson. Boa tarde, fechando o trio para me ajudar nos comentários e nas perguntas, meu amigo Edmilson Ferreira. Boa tarde, Juliana. Grande prazer sempre estar de volta aqui. Essa casa aqui é minha também, com esses convidados de honra, meu amigo Edson Marinho, deputado Robson Almeida, uma pessoa que eu respeito muito e que hoje a gente vai falar muito sobre esse bastidor do Vitória, que, como você falou bem, está pegando fogo de forma negativa, né? A gente precisa, o clube precisa se reorganizar politicamente, se reorganizar dentro de campo, se reorganizar nos bastidores para poder ter um pouco de paz. E ao Bahia desejar sorte amanhã, né? Que o Bahia consiga, pelo menos, fazer 1-0 para levar para os pênaltis, ou então ganhar de 2-0 e se classificar. Isso aí, ó. A gente vai animar nossa quinta-feira. Vou apresentar, dar uma boa tarde. Chico, Banda Marana, sejam bem-vindos, queridos. Vamos falar de carnaval e alegrar a nossa tarde, não é mesmo? Com certeza. Mais uma vez vocês aqui, né? Todo ano essa dobradinha aqui boa. Os donos da bola com o bloquinho Marana, show de bola. Boa. Já já a gente vai ouvir música de qualidade da boa. Agora é o seguinte... A situação do Vitória está fervendo, né? Desde o ano passado, que acabou combinando com o rebaixamento do clube para a segunda divisão, o presidente atual, Ricardo Davi, ele vem sofrendo muita pressão porque falou muito e fez pouco. Os resultados são os piores possíveis. O clube hoje está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e já começou a temporada de uma forma que não dá uma esperança para o torcedor de ver algo melhor para a continuidade e principalmente, como eu já falei no início do programa, para disputar a Série B em alto nível e brigar por uma vaga na Série A. E aí, meu amigo, muitos torcedores pedindo a saída do Ricardo Davi. O turbilhão ferveu ainda mais nos bastidores. O presidente do Conselho Deliberativo renunciou. O Robinson, que era vice, acabou assumindo. E ele tem essa responsabilidade hoje de tentar parar essas arestas, mas o torcedor quer respostas. O que pode acontecer com o Vitória? Os conselheiros fizeram uma carta, né, aberta pedindo a renúncia do Ricardo Davi, inclusive conselheiros que fizeram parte da chapa dele nessas eleições. Robinson, vamos começar a tentar destrinchar um pouquinho esse tema e esclarecer para o torcedor o que está acontecendo internamente no Esporte Clube Vitória, que acaba influenciando tanto no resultado dentro de campo. Olha, nós vivemos uma crise, como você contextualizou, fruto do desempenho muito sofrível do time dentro de campo. Time que foi rebaixado no ano passado da primeira para a segunda divisão, não ganhou nenhum campeonato regional, não ganhou nenhum Bavi, e esse ano começou o sofrimento sendo desclassificado na primeira rodada da Copa do Brasil. Então, isso tem levado a torcida em grande número, a correntes de opinião no Vitória, a entender que o conselho diretor precisa ser mudado, precisa ser substituído, porque ele não tem atendido a sua missão de trazer os resultados em campo. Então eu tenho conversado, tem uma semana praticamente que eu assumi essa missão de ser presidente do Conselho Deliberativo e tenho conversado com as instâncias do clube, reuni com o Conselho Fiscal, reuni com o Conselho Diretor, reuni com grupos de conselheiros, reuni com ex-presidentes do clube e estou tentando construir uma convergência de uma opinião para uma saída pactuada dessa crise. Porque eu tenho que pensar também a crise num momento, mas daqui a 3 meses a 6 meses. Porque a troca de presidente no Vitória, infelizmente, está parecido com troca de treinador. Né? Não presta, troca o presidente, substitui outro, 1 ano depois, 6 meses depois, troca o presidente e a gente precisa dar estabilidade institucional à gestão do clube para que os resultados em campo apareçam. Então eu estou imbuído em unir o clube, pelo menos quem quer
quem ama o Vitória deixar suas vaidades de lado, a ambição do poder de lado, todas legítimas, e pensar que a instituição está acima de todos. Meu amigo Edson Marinho, Edmilson Ferreira, eu já falei aqui isso algumas vezes e já até fui mal interpretada, porque assim, eu sou totalmente contra essa mudança de presidente por resultados em campo. O Vitória virou uma baderna. Né? Hoje a instituição ela acaba não tendo o respeito que deveria ter por conta dessa bagunça de bastidores e de diretoria, e ninguém sabe a quem se reportar, e aí jogador não quer vir. Isso tudo influencia e muito. O clube precisa se organizar. Mas, Juliana, você é a favor de Ricardo Davi? Está defendendo ele? Claro que não. Pelo que eu falo aqui diariamente, quem tem um mínimozinho de esclarecimento percebe que eu sou totalmente contra a forma com que ele vem gerindo o clube. Agora, será que é a solução tirar hoje o Ricardo Davi e vai assumir um presidente para ficar aí por meses, né? Para depois uma nova eleição que vai acabar acontecendo? O Robson tocou num ponto aí fundamental, que é essa questão de uma união interna no Vitória. Hoje o problema no Vitória é muito maior do que o torcedor imagina. Quem está lá dentro, às vezes está torcendo contra, meu amigo. Não tenha dúvida, Ju. Eu compactuo com tudo que você falou aí. Sua ideia é a mesma que a minha. Eu sou uma pessoa extremamente legalista. Eu acho que o clube tem que seguir toda a sua legalidade. O pleito dos conselheiros e até de torcedores, né, sócios torcedores que queriam a AGE, eu também concordo. Eu acho que a AGE ela é soberana. Né? Eu até vou discordar um pouco do que o Robson falou em relação a essa coisa do resultado que está fazendo com que a gestão esteja sendo crucificada. Não é verdade. Não é apenas o resultado dentro de campo, é o resultado fora de campo também. As atitudes que o senhor Ricardo Davi tomou junto com sua diretoria e também a inércia do Conselho Deliberativo do Vitória... Mas isso reflete no campo. Não, é isso que eu estou dizendo, reflete no campo, mas não é apenas o resultado de campo, não é aquilo apenas que acontece, o jogador perder gol, porque aqui a gente, eu até trazer esse debate para você aqui, falaram, por exemplo, ontem, o jogador chamado Walter Bo, um argentino que aqui não fez nada, né? Chegou ontem e fez um gol da classificação do time dele na Sul-Americana. Será que esse cara estava tendo paz para trabalhar? Será que o Neilton estava tendo paz para trabalhar? Mas qual é o nível do campeonato do adversário que ele estava enfrentando? Mas é uma Sul-Americana, Ju. E o nível daqui? Sim, meu amigo, mas você enfrenta um Liverpool do Uruguai, que é um time que seria o quê aqui? Uma Série B? Sim. E olhe lá, o Walter Bom foi trazido para o Vitória para disputar uma Série A. É uma vergonha. Pronto, quem contratou esse jogador. São erros. Então, pronto, você está só me ajudando. São erros administrativos e não apenas o que acontece dentro de campo. Não é o fato do jogador perder o gol. É quem trouxe esse jogador para ele integrar o Vitória. Mas é disso que o torcedor tem que entender. Tudo que é feito nos bastidores reflete dentro do campo a partir do momento que você não monta uma diretoria de futebol competente, que você não qualifica o seu time, a coisa não vai andar. Futebol passa pela bola na rede. Se a bola entrar, vai estar tudo lindo, tudo bonito. Ricardo Davi é o melhor presidente do mundo. Mas para ela entrar, tem que saber trabalhar, tem que acertar. Você, Ricardo Davi, com todo respeito, e olha que eu acreditei muito no Novo, tanto em Belitani como em Ricardo Davi, disse várias vezes aqui na Band. Você, hoje, é um cara hiper reprovado por todos. Chega um momento que você tem que olhar no espelho e dizer, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer na minha vida? Porque você tem família, você é pai de família, você é empresário. Já está sendo hostilizado na rua. Não consegue andar na rua, não consegue dar um passo, não consegue viver a vida. Será que é isso que você quer para você? E olha que eu continuo a dizer, por mim, a palavra legalidade que o Edmilson usou ali é comigo. Era setembro, nova eleição, e aí em setembro o novo presidente eleito já ia tomando posse, já ia tomando pé das coisas e tal, e ia embora o Vitória. Mas chega um ponto que até eu mesmo tenho que dizer assim, não dá. E aí é missão para Robson, é missão para quem ama o Vitória, é missão para quem quer ver o Vitória sair do buraco, porque o que Ricardo Davi fez com Vitória é brincadeira. O prejuízo que Ivan de Almeida deu, que Sival Vieira deu, que eles deram lá atrás, é pequeno para um time que desce para a segunda divisão. O prejuízo do Vitória hoje é um absurdo. O prejuízo financeiro do Vitória hoje é um absurdo. E quem é o culpado disso? O comandante. Esse comandante que quando foi eleito ficou de blá, 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 enganando a todos. Enganando a ele e a todos, porque ele é incompetente. Como incompetente, ele não tem condições
de gerir um time como Vitória. Incompetente. O buraco do Vitória desse tamanho, o rombo que você deixou, Vitória na Série B, Vitória desclassificado da Copa do Brasil, o rombo que você deixou não tem preço, não tem preço. O torcedor do Vitória não aguenta um negócio desse. É torcedor de qualquer clube, não aguentaria um negócio desse. O abacaxi está nas suas mãos, Robson Almeida, e você vai ter que administrar com toda a competência. Deixa eu falar aqui quais as formas de descascá-lo. Eu vejo assim 3 alternativas possíveis para a gente sair da crise. A primeira, improvável, é que essa diretoria pudesse se ressuscitar administrativamente e isso refletisse em campo e trouxesse a ela a credibilidade para governar o Vitória. Seria quase um milagre, né? Até sem o apoio dos conselheiros, já que 53 assinaram a carta. Pronto. A segunda hipótese é uma hipótese do presidente, do conselho diretor, chegar à conclusão, a partir dessa reflexão feita aqui do próprio Marinho, olha, chegou meu dia, eu tenho que jogar a toalha, eu não ajudo mais o Vitória, vai seguir o caminho, os outros assumam porque eu não dei certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. E a terceira é encontrar uma saída pactuada onde os sócios torcedores, onde os conselheiros possam interferir no sentido de criar as condições de antecipação do mandato, baseado no estatuto do clube, no regimento do clube, respeitando as regras. Perfeito. Então, em cima dessas alternativas que a gente tem que encontrar uma saída buscando sempre a união e a Pronto, deixa convergência. eu só abrir um parêntese aqui rapidinho, Ed, porque aí sim, respeitando as regras do estatuto, ou ele virar e assumir. Eu não tenho competência para fazer o que eu falei tanto que ia fazer, inclusive antes de eleito, né? Porque o meu Vitória é isso, o meu Vitória é aquilo, e o seu Vitória é uma vergonha hoje. Meu Vitória Essa não é questão esse, né? da AGE, Robinson, para o Ed fazer a pergunta dele, porque o Paulo Catarino renunciou e disse que não abriria a AGE. O próprio Ricardo Davi já disse que também não. Existe essa possibilidade? Olha, a questão da AGE, há uma previsão estatutária, né? Em qualquer agremiação, os sócios, torcedores, os associados podem autoconvocar uma assembleia para discutir os problemas do clube. Então, é legítimo e democrático. Tem as regras estabelecidas, convoca com que fundamento, com que pauta, com que objetivo. Então, se atende a essas exigências estatutárias, tem toda a legitimidade. O presidente do Conselho Deliberativo pode convocar um AGE com a justificativa plausível. Então, é sempre... Você convocaria? Se necessário, convocarei. Convocaria, já está colocando que vai ser convocado. Na minha opinião, vai ser convocado sim, por esse que está aqui, hoje presidente do Conselho do Vitória. Paulo Catarino achou melhor não convocar, não colocar isso em votação. Aliás, assinou não, mas esse aqui vai votar. Eu não tenho dúvida disso. É esse ponto 2 que eu queria fazer a pergunta que o Robson fez do ponto 2. Essa questão da convocação do AGE... também poderia passar. Em 2017, que eu estava trabalhando lá no Vitória 1 na assessoria de imprensa de comunicação, o presidente Ivan de Almeida pediu licença do cargo e o vice-presidente Agenor Burdiga assumiu e conseguiu salvar o Vitória da desgraça da segunda divisão, né? Foi um trabalho a toque de caixa mesmo, foi para valer, para poder... Ele uniu o clube, trouxe de volta o Wagner Mancini, contou com competência em campo e contou com sorte também, né? Aquele jogo lá final, todo mundo sabe, da Chapecoense, a gente tem que falar a verdade, não apenas uma verdade. Tem que ser dita todas as verdades, as positivas e negativas, assim eu sou. Né? Então ele faz essa pergunta. O próprio Ricardo Davi, ele pode pedir uma licença agora ou ele só teria que pedir a renúncia? E ele pedindo renúncia, serão convocadas novas eleições? Olha, a questão da renúncia é um ato unilateral do ocupante do cargo. Ele pode renunciar, o que assume o vice-presidente dele, ele pode se licenciar, que também assume o vice-presidente. Então, essas hipóteses... É que eu tive a informação de que, no caso de renúncia, ele renunciando ao conselho diretor, vai embora ele e o vice. Não. O vice assume. Se o vice renuncia junto também, com ele, aí assume o presidente do Conselho Deliberativo. Entendi. É assim que o Estatuto reza. E você assumiria o Vitória hoje? Eu tenho um impedimento porque eu exerço o mandato de deputado estadual. Entendi. E o regimento, o Estatuto do Vitória proíbe que o presidente do Conselho Diretor
tenha esse tipo de ocupação de cargo parlamentar. Duas ocupações, né? Se não fosse você, o presidente do conselho, quem seria então? Nós teríamos que ter um período rápido de transição, definindo aí nas regras, provavelmente no Conselho Fiscal, para que as eleições fossem convocadas, antecipadas e eleito o novo Conselho Diretor. É aquilo, né, Juliana? Vira e mexe, eleição no Vitória. Vira e mexe, eleição no Vitória. Vira e mexe, por quê? Porque entra um bocado de incompetentes. Um bocado de incompetentes, de querendo sentar na zorra da cadeira da presidência, sem condições de ser presidente. E como me dói dizer isso, sabe por quê? Porque eu sei que Ricardo Davi tem amor pelo Vitória, eu acho, né? Não conheço tanto para dizer que você tem amor, mas deve ter. E aí senta na cadeira, primeira coisa que diz é que se como presidente, como se fosse jogador de futebol não ia jogar no Vitória, e aí sai fazendo um bocado de bobagem. Então, meu irmão, se você, o futuro do Vitória está incerto nesse momento, né, Juliana? E se você que pensa, diz assim, se não tiver ninguém, eu vou me candidatar, que pelo menos tenha competência. Porque chega de incompetentes no Vitória. É uma aberração. Esses incompetentes botando Vitória no fundo do poço. Agora sim, você falou certo, Marinho. Eu acho que chega de incompetentes, mas eu acho que nenhum novo, nenhum democrata tem culpa da incompetência. Claro que eu acho que uma pessoa sendo não. Por exemplo, a gente fala a questão do Marcelo Santana no Bahia, que era um cara novo, errou tudo, mas assim, eu sempre falo na roda de rubro-negros que o Bahia teve paz para trabalhar, porque seu conselho deliberativo deu paz para que o conselho diretor, que podia ser competente ou incompetente, trabalhasse, né? Então, o que eu vejo, sempre vi no Vitória, é que virou uma guerra aquilo ali dentro. Competência. Porque quem comanda, tem que ter competência para dizer, calma aqui, gente, eu vou resolver, vamos sentar aqui. É o que o Robson está fazendo nesse momento, vai dizer, vamos chamar aqui, vambora Manuel Matos, vem aqui, ou Alex Portela, vamos todos, não é que vocês parem de vaidade, bora sentar para ajeitar o Vitória. Tá uma bagunça. É complexo falar do Vitória hoje e é cansativo. A gente se torna até repetitivo, né? Porque é um filme que a gente já tá vendo aí, não é de hoje. O Ricardo Davi terminou o ano mal e conseguiu começar pior ainda. A partir do momento que ele manteve um diretor de futebol que só fez bobagem no clube, né? Aí depois ele fala, não, a gente tem um planejamento a seguir e dá 1 a 2 semanas já muda tudo novamente, e aí o torcedor que não é bobo nem nada, hoje todo mundo está totalmente conectado, sabendo do que está acontecendo, percebe que ele está novamente perdido à frente do clube. Hoje o Vitória já começa com um treinador que mal começou as competições e já está totalmente pressionado, jogadores que não têm confiança para estar em campo, e um time sem confiança é muito difícil do treinador extrair o mínimozinho de qualidade que possa ter nesse elenco, que é muito deficiente e que vai precisar melhorar. E aí é esse ponto que eu quero chegar no Robinson, porque como é que está a situação financeira do Vitória? Para que o torcedor pense assim, será que ainda existe uma possibilidade de melhorar esse elenco para a segunda divisão? E para melhorar, só contratando, né? Olha, Juliana, esse é um dos grandes desafios dessa temporada. Para o torcedor ter ideia, em 2018 o orçamento foi em torno de 100 milhões de reais. E na última reunião do Conselho Deliberativo foi aprovado um teto de 45 milhões. Então, praticamente metade, porque a principal receita vem da televisão, que caiu de 40 para 9 milhões. Aí você tem vendas de atletas, foi vendido um atleta agora que tem uma receita... Que é outra polêmica, que dizem que foi a maior venda da história e já depois não é. Então... o problema é que o dinheiro que vai entrar, ele já tem as despesas carimbadas para serem pagas. Então o Vitória está numa situação financeira muito difícil. E a crise retroalimenta a crise financeira também, porque não atrai patrocinadores, não atrai torcedor para campo, a marca fica enfraquecida e a gestão fica com dificuldade de superar. Voltando à questão levantada aqui por Ed, se a crise está fora, está dentro de campo, é um efeito de bola de neve. As ações de fora de campo implicam dentro de campo e os maus resultados dentro de campo realimentam a crise fora de campo. Então é uma bola de neve que tem que ser interrompida e o Vitória tem que arrumar a casa e sair dessa crise. O Lucas Ribeiro se despediu nas redes sociais, né? Fez uma postagem no seu Instagram, a gente está vendo aí a imagem. Ele fala que, pessoal, venho por meio dessa mensagem para dizer que meu ciclo no Vitória chegou ao fim. Cheguei no clube com 16 anos e em pouco mais de 3 anos pude evoluir como profissional e como pessoa, graças ao carinho, suporte e auxílio que o clube sempre me deu. Me despeço com um aperto no coração. Foi o clube que me abriu as portas, me projetou no futebol e que nunca virou as costas para mim, sempre
Por favor, põe na tela para mim, vim ler aqui na frente. Guima tá querendo me derrubar, ele sabe que eu não enxergo. Sempre me dando a oportunidade, ajudando a mim, a minha família, saio de cabeça erguida, feliz com o carinho dos torcedores, com o apoio que me deram ao longo desses anos. Peço desculpas caso eu tenha feito alguma coisa que decepcionou vocês, todos erram, e eu, enfim, e continua. Isso porque é meu pai, viu, gente, que coloca a imagem aqui pra mim, sabe que eu sou cega, eu tenho 10 graus de miopia, ele vai e tira. Aí como é que a pessoa vai enxergar? Não enxerga. Mas, enfim, essa situação do Lucas Ribeiro, ela tinha aí, né? Já tá aqui, já postou a camisa do Hoffenheim. É uma outra polêmica aí, mas é o que o Robinson falou. Independentemente do valor, se foi a maior venda da história do clube ou não, esse valor já está comprometido, né? As finanças... O buraco está grande. Vai pelo ralo. E só faz aumentar. Vai pelo ralo. Agora, ele não tem que pedir desculpas de nada. E aliás, a torcida do Vitória não pode esquecer nunca o nome. Paulo César Carpegiani foi lá, pegou e deu essa coisa pro Vitória, esse dinheiro pro Vitória, essa joia pro Vitória que foi vendido. Eu não vou discutir se foi bem ou mal vendido, eu acho até que foi bem vendido, não tem problema, depende da circunstância, mas foi Paulo César Carpegiani que foi buscar lá. E o Vitória precisa ter competentes na sua administração, competentes administrativamente e no lado do futebol, porque o lado do futebol também é um terror. Eu tenho uma pergunta para o Robinson, põe na tela aí para mim, por favor, o torcedor se manifestando através das nossas redes sociais. Boa tarde, Juliana. Pergunta ao Robinson, qual o ambiente lá no Barradão com essa política fervendo? Barradão tá fervendo também. Fervendo, eu tive lá no sábado, acompanhei o jogo do Vitória com o Ceará, ouvi a torcida protestar durante os 90 minutos, antes, durante e depois da partida, os funcionários, os colaboradores do clube, todos abatidos com a situação, porque reflete em todo mundo. O clube é um gerador de alegria. Quando deixa de ser esse gerador de alegria, você encontra a tristeza nas pessoas, mas creio que nós temos condições de fazer a virada. O Vitória já teve momentos difíceis na sua história, já teve na 3ª divisão, 5 anos depois disputou a final da Copa do Brasil, teve na Série A durante todo esse período, mesmo que subindo e descendo, e está num momento de baixa, mas eu acredito aí no amor que os rubro-negros têm. É bom refrescar até a memória, né, Robson, que Vitória ficou até 6 meses sem pagar salário a funcionário. E eu ia perguntar isso agora, os salários estão atrasados? As informações que eu tenho é que o mês de janeiro não foi pago, e os problemas de fluxo de caixa, ao que me foi informado, a Caixa Econômica não quitou, não honrou uma última parcela do patrocínio do ano passado, e isso dificultou os pagamentos nesse início de ano. Então a venda de Lucas, por isso que eu já disse que tem compromissos definidos. Mas eu acredito, Juliana, que aqueles que amam o Vitória, aqueles que gostam do Vitória acima de tudo, como eu, unilateralmente, devem deixar de lado todas as outras questões, das vaidades, das rixas, das ambições pelo poder. Vamos nos unir para salvar o Vitória, tirar o Vitória da situação. Mais uma pergunta na tela, por favor, para o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, Robinson Almeida. Rubinho Sena, boa tarde, Ju e bancada. Robinson, como é que o clube terminou o ano de 2013 em 5º lugar, tinha tudo para crescer e do nada cai assim em todos os aspectos? Eu falei aqui anteriormente, se você pegar 2013 e 2019, nós temos 6 anos. Nós tivemos Carlos Falcão, presidente. Que não terminou? Raimundo Viana, presidente. Foi o último que terminou. Tivemos Ivan de Almeida, presidente, Agenor Gordilho, presidente, e agora Ricardo Davi, presidente. Então há uma instabilidade institucional no clube. E é isso que a gente tem que consertar. As pessoas que vão cuidar da gestão do Vitória tem que ter competência, capacidade, conhecimento do futebol e de gestão do futebol, e tem que ter um ambiente político no seu entorno que dê as condições de trabalho para que os resultados possam aparecer. Vamos tomar uma água. No próximo bloco, quero falar mais sobre com o Robinson, sobre essa possível convocação de um AGE e essa questão da renúncia ou não do presidente Ricardo Davi. Põe a galera na tela, estou dando a nossa entrevista com o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, o Robinson Almeida. Robinson, é uma preocupação grande do torcedor quando a gente fala em Série B.
e você pensa que tem tempo, não, está logo ali, né, batendo na porta. A Copa do Brasil, que seria um ótimo caminho para o Vitória tentar se reestruturar até financeiramente, né, porque é uma grana boa a cada fase que o clube vai passando, o Vitória já está fora. A Copa do Nordeste, que também tem um dinheirinho bacana ali, o Vitória não anda muito bem das pernas, mas o objetivo é a Série B, é subir para a primeira divisão. E nessa confusão que está o clube, como é que vai chegar para disputar em alto nível? Olha, só para vocês verem a consequência da eliminação na Copa do Brasil. O orçamento aprovado, cerca de 4 milhões eram de gratificações pelo avanço na Copa do Brasil até a 4ª fase, que era a previsão do Conselho Diretor. Então você frustrou praticamente 10% da previsão de receita para esse ano. Ou seja, já estava contando com que nem existia ainda. Com o negócio na galera. Sabe o que é? Porque parece brincadeira um negócio desse. Quer dizer, o cara bota no orçamento uma coisa que ele não sabe se vai acontecer. Tinha que avisar o motoclube. O motoclube nós temos um orçamento lá, fique tranquilo aí, a gente passa uma parte para você. Vamos ganhar. Pô, pelo amor de Deus, isso é futebol profissional, gente. Pelo amor de Deus, acorda, Vitória. Acorda, porque, pelo amor de Deus, quer dizer, ó, botou no orçamento lá, ó, nós vamos passar do motoclube. O 4ª fase, isso é... Meu Deus. Então, o desafio com o desempenho ruim em campo, né, complica mais a gestão, porque frustra a receita nesse aspecto das competições e também de patrocínio. Você está vendo que o Vitória está jogando com o Sou Mais Vitória. Sim. Não tem um patrocínio prêmio e não tem nenhum outro tipo de patrocínio maior. Já estamos praticamente no mês de março. Viu? E nós precisamos ter atitude diante da crise. Porque o que você falou, o objetivo central do Vitória esse ano é voltar à Série A. Esse é o objetivo, porque aí você vai para um orçamento de 100 milhões, você estabiliza financeiramente o clube e ele consegue competir em pé de igualdade, ganhar títulos, avançar. E essa mudança que precisa ser feita na direção do Vitória, ela tem que impactar fortemente na montagem do elenco para conquistar a Série A esse ano. Esse caiu no pior momento da vida dele, Juliana. Caiu quando o orçamento acabou. Aí acabou, sem dinheiro ninguém anda, Juliana. Tô com uma pergunta deixa uma pergunta aí para eu vou deixar colocar essa pergunta, no ar. Porque, em cima dessa coisa da Série B que você falou. E o Robson, como deputado da base do governo, né, o Vitória viu a possibilidade de jogar na Arena Fonte Nova. Eu queria saber em que pé anda isso daí. Olha, se for gerar mais prejuízo, é melhor ficar no Barradão que em casa. Muito pelo contrário. Indo jogar na Arena Fonte Nova, por exemplo, jogos pontuais da Série B, o Vitória pode ganhar dinheiro do governo. Desculpa, Edmilson. Meu amigo, o torcedor não está indo para o estádio. Pelo contrário, não. Se o público for, o Vitória... O torcedor não está indo. Vai para onde? Sem time, não vai. Duvido. Muito pelo contrário, é forte. Não, muito pelo contrário, não. Deixa eu falar sobre isso no próximo bloco, porque eu tenho que fazer um pagamento aqui. Eu tenho aqui 1 minutinho para o Robson para a gente encerrar. Infelizmente o tempo não deu para tudo que a gente tinha que falar. Vamos ter que voltar outras vezes, mas queria que você desse aí uma mensagem para o torcedor, Robson. Olha, torcedor, eu assumi a missão de presidir o Conselho Deliberativo nesse momento de crise e pode ter confiança que da minha parte não haverá omissão em relação às minhas responsabilidades. Vou buscar a união do clube, a convergência de todos aqueles que gostam, que amam o Vitória, para que se unam no sentido de sair dessa crise. E todas as questões que forem colocadas na minha mesa para minha decisão, eu irei decidir. Busco uma solução pactuada, em que todos os envolvidos, inclusive o Conselho Diretor, possa participar e a gente encontre uma saída que dê estabilidade política institucional ao clube e que a gente tenha como reflexo a superação dos problemas no futebol. Obrigada, Robson, Edson Marinho, Edmilson.